por aqui. A Brenda, a Elizabeth, a Helena, Cíntia. Boa noite, mulheres poderosas, lindeusas. Despide, boa noite, meu amor. Aninha Simões por aqui também. Mariângel, Anéia. Tem um monte de lindeusos aí da última turma de mentoria, Dançando o Sonho. Ai, que felicidade, que alegria ter vocês. Então, tem algumas novas, né, chegando por aqui. A Neia, a Isabel. É nóis. Então, eu quero justamente com a Kátia Oliver, para quem não conhece, né? Vem cá, Catita. Tcharam! Dar as boas-vindas à Jornada Libertar, que está aqui no nosso útero já há algum tempo, né? Gestando esse trabalho, que está lindo de viver. A gente ama fazer isso. Então, é só gratidão, né? Só alegria poder compartilhar com vocês. Fabi, boas-vindas a todas. Uhul! Cíntia, somos a família Univida. Bem-vinda, querida. Com certeza, também fazemos parte dessa família. Que maravilha, bom conhecer vocês, bom saber de vocês. E aí, enquanto a gente aguarda, né, essa mulherada poderosa, a gente vai se apresentar rapidinho, para a gente também não gastar tanto tempo, além do programado. E tem uma galera já até se falando por aqui, né? Que não se vê há muito tempo. Já estão ali trocando figurinhas. Aguardando o nascimento, né, Elizabeth? Vai nascer. Vai nascer já. Então, para quem está chegando agora... Não está ouvindo? Não está ouvindo, meninas? Alguém aí não está ouvindo, gente? Fala do som, dá um ok para o som. Já dá um feedback aí para gente. Todo mundo ouvindo e nos vendo? Não está ouvindo? Quem não está ouvindo? Dá um joinha assim, ó. Quem está ouvindo? Joinha. Ouvindo certinho, Lila, pode ser alguma coisa no seu aparelho, querida. Dá uma olhada aí no som. Dá uma olhadinha. Se for no celular, se você tiver com fone, já muda um pouquinho o mecanismo de liberar o áudio. Beleza, então. Pede help aí, Li. Acho que era a Lília, né? Pede help aí para alguém, para te ajudar, tá bom? Então vamos. Eu vou. A gente vai soltar para vocês um pouquinho, como algumas daqui já sabem, a gente usa muito música para ancorar nossos trabalhos, né? E aí a gente vai soltar um pouquinho, esperando aí as meninas entrarem. Boa noite. A gente vai soltar a nossa música que vai ancorar esse trabalho, que começa agora com essa jornada, né? E ele vai se estender até setembro. Então, não sei quantas conhecem. Tipo borboleta. Enquanto a gente passa a música, deixa eu botar aqui o título. Então, gente, aí nós iniciamos hoje e vai até sexta-feira às 20 horas. Cada dia um tema. E vamos falar sobre vários arquétipos que regem a nossa vida. Então, eu sou a Kátia Oliver, para quem não me conhece ainda. E juntas a gente está gerando e já criando esse projeto. O que a borboleta tem a ver com a gente, gente? Do casulo ao voo. O que isso quer dizer, Maria? A gente vai ver. A gente vai estar juntinhas essa semana. Vocês vão ouvir muito disso ainda, né? Vocês vão ouvir que a gente vai estar aqui até sexta-feira que vem, nos encontrando, compartilhando
conhecimentos, experiências, pesquisas e muito do que a gente tem preparado aí para compartilhar com vocês nessa grande jornada. Então, a gente começa agora. Catinha já se apresentou, né? Já me apresentei. Até amanhã. Então, para quem não conhece, né, Catinha também está aí já há algum tempo nesse caminho, junto comigo, em outros trabalhos. E esse ano a gente escolheu fazer um trabalho diferente, um foco na mulherada, né, no feminino, nesse trabalho que tem sido grandioso para nós. Temos aprendido muito. E tem sido tão bacana que a gente quer compartilhar com vocês. Todo mundo está ouvindo a música? Os comentários param um pouquinho. Tá? Todo mundo ouvindo a música? Essa é a música de ancoramento desse trabalho. Ela é do Fio. Se chama Tipo Borboleta. Intuição. Bora, meninas! Viver é emoção. Deste casulo. Mas própria luz. Antes ter medo do escuro do que ter medo da nossa própria luz. Ele finaliza a música assim. É muito show de bola essa música. Mas agora vamos ao que nos interessa, né? 8 e 8. E deixa eu ver mais quem está entrando por aqui. Perdi aqui um pouquinho o time de vocês, não vi a galera que entrou depois. Ai, que linda, Vani. Cintinha aí também, que já é aluna há um tempão dos nossos projetos. Bora voar, Lila, é isso aí. Bora voar. Bora voar, mulheres. Bora voar, bora voar. Nós somos mulheres, nós somos multipotenciais, nós somos multidimensionais, nós podemos muito mais do que a gente pode imaginar. Então, para quem não me conhece, eu sou Majô Coutinho, eu sou mulher, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou mãe também do coração, né? Muitas sabem, eu não sou mãe biológica, mas do coração é até mais, eu considero até mais forte, né? Esse vínculo, porque é por escolha. Sou profissional e junto com Catita a gente escolheu investir aí o nosso tempo, os nossos conhecimentos, as nossas pesquisas, nossas experiências para levar mulheres a desenvolverem cada vez mais a sua autoexpressão e a liberdade emocional para tomar a vida nas suas próprias mãos e realizar o que quiser ser. Tudo que a gente pode ser, a gente sempre pode mais, porque nós somos multipotenciais, nós somos multidimensionais. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindas à Jornada Libertar. E libertar do quê, gente? Libertar das prisões que a gente mesmo acaba se colocando por medo de ser feliz. E aí, eu vou começar falando para vocês o que é essa jornada. Já temos bastante gente, eu vou começar. A Jornada Libertar, ela é um projeto que a gente já vem há algum tempo desenhando. Ela é uma prévia, inclusive, do nosso processo de mentoria, que algumas aqui já passaram. Ele é um curso, né? Essa jornada é um curso, porque a gente vai trazer elementos essenciais que apontam diretamente para as causas primordiais dos nossos medos, do nosso cansaço, das nossas ansiedades, das angústias,
das confusões mentais, da sobrecarga, das frustrações, da raiva, das inseguranças. A gente vai trazer elementos essenciais e primordiais através dos arquétipos, do estudo dos arquétipos. Inclusive, eu sei que algumas por aqui já fizeram, né, alguns caminhos aí nessa direção. A galera da Univida também, né, que já sabe aí um pouquinho da jornada do herói, já passou por esses conhecimentos, mas tudo que a gente puder rever, a gente sempre vai reaprender de um outro ponto, de uma outra perspectiva, porque não somos mais as mesmas, né, de quando a gente fez, ou leu um livro, ou viu um filme, ou fez um curso lá atrás. É sempre tudo novo, porque a gente muda o tempo todo, porque a vida é esse movimento. Então, a jornada, ela prevê e tem como objetivo levar você a identificar de onde vem e como se manifesta esses aspectos na sua vida. Me diz aí, quero ouvir vocês. Quem se identifica aí com esses aspectos? Cansaço, muitas vezes, angústias, sobrecargas, medos, insegurança. Quero ouvir vocês. Faz sentido para vocês? Alguém se identifica com isso? Dias mais angustiantes, às vezes mais confuso, né? Acorda mais confusa, sem tanta clareza do que quer, do que vai fazer. Como que é para vocês isso? Faz sentido? Euzinha, eu tudo. Eu também, modas. Por aqui também passam essas coisas. E o bacana é saber que isso tudo só passa por nós. Somos apenas um canal dessas experiências. Vixe, me chamou. Ai, pois é. Faz muito, muito sentido. E eu tenho certeza que para muitas de nós isso já está acontecendo há um tempo, né? Não é nada novo, não começou ontem. Mas com todo o contexto social da humanidade, né, que a gente sabe que está, isso se exacerbou ainda mais. E aí, para quem tem filhos, né, quem é casada, que tem marido, tem o trabalho e tem que dar conta dos bichos, da casa, do marido, do trabalho, do chefe, tudo isso vai chegando num ponto em nós de exaustão mesmo. É normal, né? Considerando todo o nosso contexto, é esperado que isso aconteça. Mas a questão é, eu vou ficar assim para sempre, né? Quais são os meus recursos, quais são os meus chamados, né? A gente que já está aí nesse caminho de autoconhecimento já é visível, que a gente já tem, né, sentido os chamados de crescer, de se expandir, de se renovar, né, a cada dia. Então, o objetivo desse trabalho, assim como vários que tem por aí, nós somos apenas mais né? Mais uma possibilidade, mais uma oportunidade da gente fazer coisas diferentes, da gente estabelecer mudanças. E a gente acredita e vive, né? Eu acredito que a Kátia está aqui do meu lado, só para a gente conectando também com ela, que existem N pessoas maravilhosas, com ferramentas maravilhosas, fazendo N trabalhos maravilhosos e fantásticos. Mas cada um vai se conectar com pessoas que se afinizam com a sua história, com a sua forma única de ser, né, de expressar e de levar o seu trabalho. Então, a gente está aqui se arvorando também a fazer parte desse grupo, dessa equipe que hoje no planeta tem cada vez mais se expandido. E a ideia é que a gente multiplique isso. A ideia é que a gente se multiplique, né? Por isso, essa motivação, a intenção primordial é que a gente faça isso por nós, por vocês, e vocês façam por outras lá na frente. Então, e a gente faça essa corrente mesmo, né? De ajuda, de pegar na mão e de ir junto e ir se melhorando, porque é tempo de andar junto, é tempo da gente se unir para nos ajudarmos. Sozinhos, você até pode ir,
mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe e a gente vai alcançar muito mais. Então, o objetivo é levar cada uma de vocês a identificar ainda mais, porque eu sei que muitas de vocês já estão nesse processo, identificar ainda mais onde esses aspectos se manifestam, onde eu digo em qual área da vida, em qual instância, né, da sua vida, e como isso se manifesta, através de qual comportamento, de quais ações e ou reações isso se manifesta. E como que a gente vai fazer isso? Através do estudo dos arquétipos, que a gente tanto ama, porque tem feito tanta diferença nas nossas vidas, a gente cresceu tanto a partir disso, já demos imersões sobre arquétipos, já demos cursos sobre arquétipos, já estudamos muito também sobre arquétipos, e como terapeutas, inclusive, desse autoconhecimento que se aprofunda nas questões do inconsciente, os arquétipos são primordiais nesses estudos para trazer clareza de como funciona a nossa vida nessa dimensão mais, digamos, oculta, onde eles se manifestam. Então, os arquétipos, para quem nunca ouviu falar, quem já ouviu falar de arquétipo, quem sabe, deixa eu ver se alguém não sabe. Tem alguém aí que não sabe o que é arquétipo, nunca ouviu falar, é a primeira vez que está ouvindo esse termo? Tem alguém? Ou todo mundo já ouviu de alguma forma e conhece um pouquinho? Quero saber de vocês aí, como é que tá isso para vocês? Quem nunca ouviu? Alguém nunca ouviu? Esse tema, ele é antiguíssimo, gente, desde Platão. Não vou entrar nesse mérito, que vai dar uma outra jornada a esse ponto. Mas, tanto o... Muita gente quer pensar. Ah, tá, eu estou ouvindo aqui. Então, vem desde Platão, passando por uma série, uma galera que estuda a fundo e por anos sobre os arquétipos. Existem várias linhas, vários segmentos que trabalham os arquétipos. Os que eu mais me aprofundo são os arquétipos junguianos, como uma estudiosa de psicologia transpessoal. Eu curto muito a abordagem do Jung, mas logo depois eu aprendi também da perspectiva da Carol S. Persson, que é a escritora do livro O Despertar do Herói Interior. Temos o livro? Temos. Deixa eu dar uma... Algumas, provavelmente, quem já está por aqui, que já fez Jornada do Herói, sabe. Esse é um dos livros que a gente usa como referência para estudar os arquétipos. Os arquétipos, de modo geral, só para dar uma pinceladinha para quem nunca ouviu falar, são imagens primordiais, são modelos ideais que fazem parte do inconsciente coletivo desde sempre. Né? Segundo aí a galera que se aprofunda nesse assunto, a gente já nasce partindo do princípio de que os arquétipos já estão inclusos, digamos assim, no nosso DNA, na nossa psique, na nossa forma de lidar com a vida. E aí, eles vão ser sempre, a partir de cada indivíduo que nasce, um modelo ideal que a gente sonha vir a ser. Então, por exemplo, como fontes de imagens primordiais da humanidade, o arquétipo de mãe, que é um dos mais conhecidos, né, para quem nunca ouviu falar. Quando alguém fala mãe, expressa o termo mãe, pode ser no Brasil, pode ser lá nos Estados Unidos, pode ser lá no Japão, vai mudar a língua, mas em essência todos vão saber que mãe tem a ver com colo, com aconchego, com amorosidade, com acolher, né? Com cuidar. Então, isso é um arquétipo. Mãe é um arquétipo, bruxa é um arquétipo, o sábio é um arquétipo, o guerreiro é um arquétipo. Porque onde fosse, em qualquer lugar do planeta que ele for citado, a ideia essencial de como se comporta vai ser igualzinha. Isso é um arquétipo. Mas os arquétipos não podem ser medidos, mensurados, eles fazem parte de um... eu gosto de chamar da fonte primordial.
eles não são palpáveis. Então, como identificar os arquétipos na nossa vida? Por exemplo, o Joseph Campbell mesmo, né, muitos que já estudaram a partir dessa abordagem dele, sabe que todos os filmes, todos os desenhos animados da Disney, por exemplo, são originários. A história em si, o roteiro, ele é construído em cima desse princípio da jornada do herói, né? E aí, cada um de nós, em algum momento da vida, vai fazer uso de todos os arquétipos que estiverem mais vibrantes, digamos, mais ativos na sua encarnação, né, na sua vida, na expressão do seu indivíduo. E ele vai se manifestar sempre de formas distintas. Então, a gente vai trazer para vocês 12 arquétipos. Existem outros, como eu já falei, tem outras linhas. A gente vai trazer os 12 do livro A Jornada do Herói, O Despertar do Herói Interior, da Carol, que são o inocente, o órfão, o guerreiro, o caridoso, o explorador, o destruidor, o amante, o criador, o governante, o mago, o sábio e o bobo. Eu gosto muito de trabalhar com esses 12, porque, inclusive, eles têm dá para a gente associar aos 12 signos da astrologia, os 12 signos astrológicos. Eu trabalho bastante nessa vibe. Mas eu não vou trazer a astrologia aqui, é só os arquétipos, tá bom? Nós vamos trazer. Então, a função primordial dos arquétipos na nossa vida, já que a gente já nasce, né, com eles acionados de alguma forma, a gente vai utilizar eles sempre com esse olhar de auxiliadores ou aliados no nosso processo de crescimento e desenvolvimento pessoal. Para a gente, arquétipos têm a ver com autoconhecimento e transformações. Então, a nossa pegada aqui, a nossa vibe é trazer o arquétipo sempre da perspectiva de que ele é um aliado, ele é um amigo, né? Ele vai estar sempre nos orientando, é um orientador ou um professor, como melhor chegar aí para você, para nos ajudar nesse processo de desenvolvimento pessoal. Então, cada arquétipo, ele vai ter as suas funções próprias, as suas lições próprias, e não é igual para todo mundo. Cada um vai expressar, ou ele vai se manifestar na sua vida a partir de comportamentos e ou ações e reações distintas. Ok? Os arquétipos são esses modelos ocultos que estão na nossa psique, né, desde quando a gente nasce, mas é possível mapear e identificá-los na nossa vida através de um olhar treinado para ouvir e ver o invisível, já que eles são nuances, né? Ele não é, o arquétipo em si não é palpável, a gente não pega nele. Ele é uma fonte que brota no inconsciente coletivo e todos estão, né, por ressonância energética, conectados a isso. E como identificá-los? A gente usa muito as imagens arquetípicas, que se associa ao arquétipo. A gente consegue identificar mais ou menos do que a gente está falando, né? Porque a gente está vivendo no mundo 3D, né? Na terceira dimensão, tudo aqui é físico, é material. Então, para a gente ter uma ideia do que eu estou lidando, eu preciso ter uma ideia, uma imagem física, ao menos, né? Do que é isso no mundo físico, como isso funciona no mundo físico. Então, é disso que a gente vai tratar aqui, nesses 5 dias de jornada libertar. Deu para entender? A galera que nunca ouviu falar de arquétipo, ou ficou muito ainda subjetivo? Porque o assunto é muito subjetivo. A gente vai tratar aqui de trazer para cá, para a dimensão material, e conseguir identificar, né? Palpar isso de alguma forma na nossa vida, para a gente identificar eles atuando na nossa história agora, na nossa vida atual, em todas as instâncias aí que a gente puder conceber da nossa vida atuante. Deu para entender? Para quem nunca ouviu falar de arquétipo?
Alguém gostaria de alguma outra explicação? Ou prosseguimos? A Neia falou que quando viu a proposta já correu para pesquisar, né, Neia? Beleza. A Josi nunca tinha visto. Ah, que bom que deu para entender. Porque é um assunto realmente que precisa de mais tempo para a gente se debruçar com mais detalhamento dele, para a gente trazer ele para o nosso mundo prático. Antes de partirmos para o estudo de fato, eu quero compartilhar com vocês os nossos princípios e valores, princípios aqui dessa parceria Dançando Sonho, do nosso canal Dançando Sonho, dos projetos Dançando Sonho. Compartilhar com vocês porque a gente quer que vocês também façam uso disso nesse tempo que a gente vai passar juntas, né? Seja aqui ao vivo, seja lá nos grupos que a gente vai construir, que a gente já está por lá. São 3 princípios e valores. Liberdade, porque a gente acredita e vive isso, de que você está aqui por uma escolha, né? E que faz sentido para você, e que a gente entende isso como um chamamento, né? Um chamado para ouvir algo novo, para conhecer sobre algo novo, para crescer a partir desse algo novo. Então, você é livre para estar e sair quando você quiser. A gente preza por liberdade. É o nosso primeiro valor aqui da nossa parceria. O segundo é respeito. A gente acredita que eu só consigo te levar até onde eu já fui em mim. Então, eu tenho um nível de consciência que faz parte da minha experiência, da minha história, e você tem a sua. A Kátia tem a dela, né? Cada um tem a sua própria experiência de vida e cada um é livre e merece ser respeitado pelo que acredita, pelo que pensa, pelo que sente. Então, respeito mútuo, né? Nos respeitarmos a partir do ponto de vista de cada um, e a gente tem aqui como sagrado o ponto de vista de cada um. Então, a gente respeita muito a opinião, aqui não tem certo nem errado, cada um está vivendo e expressando do ponto do caminho que já chegou, ok? Terceiro é gratidão. A gente só pode curar, até a Kátia postou alguma coisa esses dias sobre isso, ontem eu acho, são tantas coisas. Eu só posso curar aquilo que eu vejo. Então, independente do que esses estudos suscitarem em vocês, sejam gratas. Não sei se tem meninos aqui, embora o projeto é para as meninas, mas os meninos, né, também podem aparecer por aqui. Se porventura tiver algum homem, eu vou estar sempre colocando no feminino por conta da maioria, tá bom? Vocês me perdoem aí, porventura, se houver algum menino. Mas seja muito bem-vindo na nossa live. Quando não for possível vocês ficarem, a gente também avisa, né? Em algum grupo mais específico. Beleza? Eu só posso curar aquilo que eu vejo. Logo, tudo é uma oportunidade da gente fazer mudanças. Então, agradeça sempre. Seja grato por qualquer coisa que, por mais que a gente possa imaginar que não desceu redondo, não bateu legal, sei lá, deu algum revertério interno, seja grato, porque eis aí uma oportunidade que a gente pode identificar de mudanças. Beleza? A gente está sempre partindo do ponto de ser grato por tudo, que a gente já é e possui. Beleza? Então, dito isso, o nosso convite é autoconhecimento na prática. Né? Quem conseguiu fazer a inscrição lá pela página da jornada, viu que nós temos uma equipe que a gente chamou das nossas fontes, né, das fontes lá fundamentais que ancoram e que a gente se baseia para trazer e compartilhar com vocês o que a gente está se propondo aqui. Que são eles, a Jaime Sans, lá com o xamanismo norte-americano, que é universal também, a Eva Pierracos, que é a precursora lá do patchwork, né? Muitos aqui também já devem conhecer. Rudolf Steiner, da antroposofia,
que a gente se debruça muito na teoria dos setênios, que é riquíssimo, e a gente vai trazer para vocês na imersão no final do mês. Aguardem, gente. Finalizando a jornada com a imersão Libertar, no dia 26, se não me falha a memória, uma quinta-feira. A gente vai fechar, né, a semana toda com os setênios, também linkando aí os arquétipos e os setênios. O Ken Wilber, da Psicologia Transpessoal, que eu amo, né, como estudante aí da Transpessoal, ele é também um dos precursores no Brasil desse conhecimento. A Carol Persson, né, como eu já falei, que é a escritora ali e desenvolvedora dos trabalhos do despertar do herói interior, é ela quem traz essa visão dos arquétipos que a gente vai trabalhar aqui. Então, todos eles têm algo em comum. Quem conhece esses autores? Muitos já devem ter ouvido, com certeza, que eu sei por aqui, mas algo em comum que todos eles trazem é o convite de integração, que remete à união, à unificação, a fazer um uso muito mais útil e eficiente do conhecimento. É isso que mais nos encanta nesse time aí, essa galera muito da hora, né, com conhecimentos profundos e muito ricos, trazendo um convite sempre à prática do conhecimento, que para a gente isso é sinônimo de consciência, né? Conhecimento na prática é consciência ativa, é consciência atuante. Diferente de dados ou só informações, né? Que são informações, a gente recebe informação todos os dias, né? Por todos os canais e mídias a gente recebe informação. Conhecimento é algo estruturado, que você pode pegar, compreender e levar isso para a sua vida. Isso pode se tornar uma consciência se você quiser, né? Porque é sempre uma escolha. A gente é livre para escolher fazer mudanças ou não. Então, é a partir desse time que a gente vem fazer esse convite de trazer um pouquinho mais de conhecimento mais estruturado para que vocês possam aí utilizar na vida de vocês, no dia a dia, com a proposta, o objetivo e o propósito de crescer e de se expandir cada vez mais, enquanto indivíduo e enquanto coletividade também, né? Onde estamos inseridos. Maravilha? Por que do casulo ao voo? Alguém tem alguma ideia? Porque a jornada é libertar, né? E temos como símbolo uma borboleta, claro, né? Bem, assim como a música que ancora esse trabalho chama-se tipo borboleta. Mas por que do casulo ao voo? Alguém teria alguma ideia para compartilhar? Vocês conhecem o processo da borboleta? Alguém já estudou sobre isso? Ou já leu? Ou já ouviu? Vocês sabem por quê? Quem tem interesse aí em se arvorar? Porque enquanto casulo estamos presos. Ok? Tem mais. Do casulo ao voo. Ai, adoro vocês. Pois é. Meu sentir é que continuarei criando minhas asas nesta jornada. Eba! Processo de transformação profunda. Sim, Dona Speed aqui, né, cientista, sabe muito bem desse processo. Tanto fora quanto dentro, né, Gi? É isso, gente. Eu também amo borboleta, Vani. Ela precisa romper seus próprios desafios para conseguir voar. Eita, que o povo tá afinado. Adorei. É exatamente isso. E tem uma relação bem fina com os arquétipos e essa abordagem que a gente quer trazer com os arquétipos. A metamorfose, Brenda, isso mesmo. Tamo junta. Exatamente porque a borboleta, ela sofre várias fases, né, mudanças no processo de metamorfose dela, até ela se tornar borboleta. Eu nunca tinha parado para identificar esses detalhes, eu tinha uma noção um pouco mais ampla, mas eu fui estudar
E é muito louco, né? Eu não vou entrar no mérito do processo da metamorfose, mas tem uma associação muito bacana, porque ela tem pelo menos 4 ciclos, né? Ela tem os ovos, que ela mesma põe, a borboleta, põe os ovos, geralmente numa folha, já pensando que a lagartinha, quando sair, ela tem o que comer. Olha que louco, né? Aí depois do ovo, ela explode lá, sai do ovo, vira lagarta. Depois da lagarta, ela já sabe qual é o processo. Ela não tem consciência, porque não é um ser humano, né, gente? Mas existe um processo natural, sabe? Não tem resistências. Hoje eu não quero virar borboleta. Não, a lagarta já se sabe borboleta. Ela é potencialmente uma borboleta. E ela vai de encontro ao processo natural de se tornar uma borboleta. O que pode impedir isso? As condições onde ela estiver, né? Sei lá, ela pode, dentro do período que ela precisaria entrar no casulo, chegar um vento, uma tempestade, ou alguém matar, né? Aí, balbal, borboleta. Então, dependendo das condições serem favoráveis ou não, o processo vai crescendo até ela vir a se tornar borboleta. Então, o nascimento da borboleta depende dessas condições favoráveis para o processo acontecer. E por que eu trouxe essa metáfora, né, da borboleta? Porque tem uma questão em confiar na vida, em se entregar, né? A borboleta, como eu falei, a lagarta não pergunta, não questiona por que ela vai virar borboleta. Ela só vai. Porque é um processo natural já de ser, né? Exato, não dá para se tornar borboleta sem passar pelo casulo. Se ela morrer antes, ela não vai se tornar borboleta, né? Outros ovos virão das borboletas para se tornar outras borboletas, mas aqui não cumprirem isso, não vai. Mas o ponto aqui há uma confiança na vida. E a gente pode buscar outros exemplos desse no mundo da natureza, a gente vai ver o mesmo processo, né? Ser livre, voar, é natural, né? Potencialmente, nós já somos livres. O que nos falta é nos apropriarmos dessa capacidade, né? E que é um processo. Não é porque eu não quero ainda, é um processo, faz parte. Eu preciso antes me saber lagarta, né? Compreender o meu processo para respirar e me entregar com mais liberdade ao voo, né, ao possível e potencial voo lá na frente. Né? Evitar as resistências, os muros, os bloqueios, confiar mais na vida. É desse ponto que eu trouxe essa metáfora, que a gente quis trazer essa metáfora do casulo ao voo. Né? Então, mulheres, a gente começa essa jornada com a pergunta mor da jornada. É linda a perspectiva, né, Cíntia? Pois é, a natureza ensina tanta gente, mulheres, tanto. Eu fui me dar conta, né, como uma boa capricorniana, há pouco tempo. Olhar mais para o céu, olhar mais para a natureza, parar, né? Sair daquela loucura da fazeção, de ter que ter, de inventar coisas para fazer, para não ter tempo de me ver. Né? E a gente faz muito isso, tá? Inconscientemente, a gente faz muito isso. Nunca soube que algo poderia impedir da lagarta ser borboleta. Nunca pensei nesse ponto. Pois é, algo pode impedir. Olha que interessante. Algo pode impedir, né? Alguma condição adversa do ambiente pode fazer com que ela não voe, não se torne a borboleta que ela veio para ser. É muito show. E aí a pergunta para a gente ir direto ao ponto. Qual é o seu maior desafio hoje, mulher? Lagartinha? Em que ponto do caminho você está? Você já se sabe lagarta? Que é indo em direção a esse processo de voo, de voar, de bater as suas asas, né, com a leveza e a sensibilidade e a alegria das cores da borboleta.
O que está te impedindo? Quais são as condições do seu ambiente, nesse momento, que podem estar impedindo você de voar? De se tornar o que você já é potencialmente, que é uma borboleta. Silva também é capricorniana, né, Silva? Pois é. Há um processo, né, pra gente... Minha sorte é que eu tenho ascendência em peixes, então eu tenho uma busca desde sempre em direção a esse entregar-se mais, né, à natureza, à espiritualidade, cada um com o seu processo. Mas a pergunta é, qual é o seu maior desafio hoje, mulher? Pensa aí, quem trouxe caderninho, anota no caderno. Não sei se a gente conseguiu avisá-las de providenciar um caderninho, uma canetinha. Corre, pega uma folha. Corre, pega uma folha, uma caneta. As meninas que já passaram com a gente, já fizeram trabalho, já sabem, né? Imagino que já estejam por aí com alguma coisa na mão. Então, anotem. Qual é o seu maior desafio hoje? Esquece o resto. Pensa só em você. Foca em você agora. O ponto é você. O foco é você. O alvo é você. Esquece o marido, o pai, a mãe, o filho, o chefe. Me sinto no casulo. Ana Lúcia, lindeusa, lindinha. Gratidão por estar aqui, meu amor. Seja muito, muito, muito bem-vinda, como todas vocês. Então, o que pode impedir desse casulo não concluir o processo dele, que é se abrir e a lagarta já ser uma borboleta? Anota. Isso é um estudo, né? Não é uma live para vocês apagarem amanhã, é um estudo. Se comprometa em aprender um pouquinho mais essa noite sobre vocês. E aí eu entro com o primeiro arquétipo da jornada, o arquétipo do inocente. E aí eu vou compartilhar com vocês a imagem que eu programei. Olha, que lindo, meu Deus! Esse é o que eu chamo uma imagem arquetípica. Lembra que eu falei que arquétipo não tem como palpar? Ele não é material, ele não é, né? Não faz parte desse mundo físico. Mas as imagens arquetípicas tendem a remeter a um arquétipo. Então, por exemplo, essa é uma imagem arquetípica do arquétipo do inocente. O que lhe vem à mente quando você vê essa imagem, meninas? Vocês estão vendo a imagem? O que temos aí na tela? Me contem. Para eu ver se deu certo aqui. Ai, gente, tá dando um calor. Ai, Maria. Tá subindo a temperatura aqui. Vocês estão vendo a imagem? Sim? Não? Sim? Não chegou? Tá aparecendo aí? Não? Aqui tá. Ficou gelado? Tira a imagem. Não, tá aqui, eu estou falando. Tá. Pureza, sim. Inocência pura, um bebê no colo da mãe. O que vem à mente de vocês? Sem julgamento nenhum, sem pensar demais. Só traga o que tá vindo agora. O que essa imagem lhe remete nesse momento? É a pura inocência, né, gente? É pureza. É entrega. Olha como ele está entregue no colo da mãe. Ele não está nem aí se algo de errado vai acontecer, né? Se ele vai cair, se quando ele acordar tem papá para ele comer. Ele não está preocupado com isso. Ele confia que tudo o que ele quiser e precisar, ele vai ter. Essa é a função primordial, o aspecto, digamos, mais imaculado do arquétipo do inocente. É a pureza, é a confiança na vida. E eu sei que vai ter N crianças que não vão ter esse colo. Mas ainda assim, elas não abrem mão da pureza, da confiança e da entrega.
Anotem isso no bloquinho de notas do celular ou no caderninho que vocês estiverem. Vão anotando esses insights. Como isso está reverberando agora em você? Como você se sente? O que você está sentindo no corpo ou na emoção? Tudo isso a gente é recurso para a gente se conhecer. Tudo. A função do inocente é nos ensinar a confiança. Por isso que a gente já nasce desse ponto, né? Todos nós já fomos crianças. É primordial para a criança pureza, alegria, vitalidade, totalmente desprovida de medo, né? Inclusive os pais e os tutores precisam estar correndo atrás para evitar que pulem numa piscina, que enfiem a mão numa tomada, não é assim? Porque eles não temem nada, eles confiam completamente na vida, na fonte, em Deus, como vocês quiserem chamar. Então, a lição desse arquétipo, a função dele primordial é nos ensinar a confiar na vida. É lógico que a gente vai aos poucos, né, perdendo esse estado que a Melanie Klein chama. Eu sempre cito ela quando eu falo sobre arquétipo do inocente. Ela é psiquiatra austríaca e ela trabalha com psiquiatria infantil. Ela chama da totalidade indiferenciada. É aquele estado onde a criança não consegue separar o que é ele, a mãe, o peito, o colo, o cobertor. Tudo para ele é uma coisa só. Ele está completamente entregue à fonte, conectado com tudo que é. É lindo de viver. Pena que a gente vai perdendo aos pouquinhos. Pena entre aspas, porque é necessário perder esse estado para adquirir outro lá na frente. Dentro desse processo, dessa perspectiva de crescer e se desenvolver enquanto ser humano, né? Que é o nosso propósito de ter encarnado aqui, certo? Então, a lição do inocente a função dele é nos ensinar. E a lição para a gente é aprender a entregar mais, a confiar mais na vida. E a gente deixa de fazer isso muito cedo. Segundo a Melanie Klein, mais ou menos, por volta de uns 2 anos, a gente começa a perder já esse estado. Porque a gente vai absorvendo do meio as necessidades de separação. Saber que eu sou eu, minha mãe é minha mãe, meu pai é meu pai, eu tenho a minha roupa, meu pai tem a dele, e aí vai separando para começar o processo de individuação que tanto o Jung já nos trouxe e ensinou, que é necessário, tá? Eu vou compartilhar agora com vocês o segundo arquétipo. Depois a gente vai ver como eles fazem uma simbiose e eles acabam em algum momento se tornando praticamente um só, o inocente e o órfão, que é o segundo, né? Que é a proposta desse estudo aqui. Mas antes, eu queria sugerir a vocês trazer à lembrança momentos em que vocês foram essa criança alegre, feliz. Quantos aqui conseguem trazer essa lembrança? Nem todo mundo tem lembrança dessa fase, né? Até uns 2 anos e meio, 3, alguns até 4, né? Considerando a nossa geração, acho que até uns 4 anos a gente ainda tinha essa inocência, né? Segundo a Melanie, passou dos 4, já beirando 5, a gente já está em outro estágio do desenvolvimento. Quantas conseguem trazer? Quando vocês corriam sem medo, totalmente desprovida de medo, de insegurança, de que alguém ia brigar, livre, desimpedida, apenas confiando no processo de brincar, que é o que a criança mais quer, né? Me conte aí de vocês. Se vocês conseguem ter essa lembrança ou é muito difícil? Nenhum até os 3 anos, beirando 4 anos. Ninguém lembra dessa fase? Beleza, meninas.
Cíntia não lembra. Eu lembro um pouquinho. Eu lembro mais ou menos. Eu lembro muito que eu gostava muito de dançar em cima da cadeira. Quando eu vou pensar numa cena assim, que eu me arriscava, sem medo de nada, eu dançava, eu sempre gostei de dançar. E eu subia na cadeira para dançar. Eu nem lembro se era alta, se era baixa, sei que eu subia. E quando eu via, já tinha alguém me tirando de cima da cadeira. Alguns poucos momentos, de 3 anos, algumas têm dificuldade. A Isabel falou que lembra sim. A Fabiana fala que é difícil. E às vezes é mesmo, Fabi. Vai ser, para algumas pessoas, dependendo da história, vai ser um pouco mais difícil de trazer lembranças dessa fase. Dizem que os cancerianos lembram mais. Se tiver canceriano aí, já vi um aqui. A Aninha Simões, eu sei que é canceriana. A Sandrinha também. Exato, Sandra. A gente vai recobrando elas com o autoconhecimento. Gratidão pela partilha. É isso. Às vezes, gente, tem fases que a gente se perdeu tanto da gente, porque a criança é tão primordial para o nosso crescimento e expansão e nos tornarmos cada vez mais humanos. Só que a gente perde, né? A gente vai adultecendo muito cedo e os afazeres e as preocupações do adulto vão tomando conta dessas fases. Né? Quem já viu Divertidamente? Tem uma parte lá que ele mostra não sei se é calabouços, que é onde tem memórias guardadas, não lembro como que eles chamam. É lá, a gente vai depositando as memórias lá no calabouço, no porão, gratidão, em porões, não é nem calabouço não, porões. E aí chega um dado momento, se a gente quiser, a gente consegue resgatar. E o autoconhecimento é muito propício para isso, muito, 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 muito mesmo. Então isso vai nos fortalecendo cada vez mais a resgatar a pureza, a confiança e a entrega da criança que há em nós. Porque ela está aí, ela está aqui, ela está aí, né? Só cabe a gente, no momento certo, né? Fazer os resgates necessários que a gente precisa para confiar mais na vida, para se entregar mais aos nossos sonhos, aos projetos. Dizer muitos nãos pro lado de fora e sim para a gente. E sim, porque a gente tem vontade de viver, de realizar. Eu vou agora compartilhar com vocês a foto, a imagem do órfão, que é o segundo arquétipo dessa noite. E aí, no mesmo exercício, me contem vocês, o que vem à mente agora? A gente está vindo de lá, do inocente, que precisou separar. Lá pelos 3 anos, 4, já começamos a nos diferenciar do meio. Eu sou eu, o outro é o outro. E a criança não queria isso. Né? Enquanto criança, a gente não quer essa separação. E aí começa a entrar o órfão na parada. Abandono, solidão, desolação. Essa é uma imagem, inclusive, das cartas que a gente usa, que a Cátia também utiliza, né? No jogo da vida, para trabalhar esse arquétipo em nós. E que ele é lindo, apesar de trazer, né, essas sensações não muito agradáveis, ele é lindo, lindo de viver mesmo. Quando a gente consegue abrir o olhar, ampliar mais a visão e enxergar o que a gente aprendeu nessa fase. Apesar dos pesares. Tristeza, medo, solidão. Isso é bem próprio do órfão. E aí, assim como o inocente, o que o órfão vem nos ensinar? Que cada arquétipo, ele tem uma função própria dele, específica da natureza dele, e a intenção maior é nos ensinar alguma coisa. Ele faz parte do processo de sair do ovo, virar lagartinha, entrar no casulo. Ele faz parte desse assim, bora, vamos indo, vamos lá, eu te ajudo. E aqui, gente,
O órfão, nessa fase da vida, ela começa lá pelos 4 anos, vai até uns 7, 8. A criança, ela começa a se sentir sozinha. Por isso, esse arquétipo é tão ligado à solidão, abandono, rejeição. Porque a gente já saiu do inocente, né? Que era tudo com... Era um com tudo, né? E, de repente, tive que separar e ficar só. E lidar com isso até chegar nessa idade de precisar dar conta de mim sozinha. Porque é nessa fase, né? Que o pai e a mãe, independente de como foi o histórico, sempre vai ter alguma ressonância desse órfão aí. Desde a criança mais abandonada até aquela mais colocada numa redoma, né? E tem um termo que se usa, a criança é muito cuidada ao ponto de não se sentir livre para ser ela. Até isso, ela vai viver em algum nível a sensação de abandono. Então, eu vou recolher aqui, tá? A imagem para a gente voltar. Então, o órfão aqui, ele tem uma necessidade de cuidar de si, né? Nessa fase que a gente começa a ensinar a criança, depois dos 3 anos, a partir dos 3 anos, né? A fazer cocô, aí comer sozinha, a se vestir, daqui a pouco vai precisar ir para a escola, né? Já vai saindo do meio onde ela se sentia mais segura, que era com os pais, era na sua super protegida. Isso, gratidão. Sempre vai ter nuances, desde a criança mais abandonada mesmo, aquela que não tinha nem físico nem emocional presença dos pais, até aquela super protegida. Vai ter nuances de abandono, né? Isso aí a gente consegue se aprofundar e identificar em detalhes em estudos mais aprofundados. Beleza? A gente não vai tratar aqui nesses níveis, nem tem tempo hábil para isso. Às vezes, exatamente, às vezes ela vai crescendo com uma nuance de mimo, né? De uma falta de limites até. Mas o que eu quero trazer sobre o órfão é que ele vem nos ensinar a interdependência. Porque nessa fase, o órfão ele vai começar a entender que ele é sozinho. E por conta de todos os sentimentos, cada um com o seu, como eu falei, o de ninguém é igual ao de ninguém, cada um vai se manifestar, o órfão vai se manifestar em cada um de nós de formas distintas, a depender das características de cada um, da natureza, do histórico da família, de onde ele vem, das origens, do ambiente onde ele foi criado. Tem todo um arsenal para o órfão se expressar de forma diferenciada. Ok? Tá todo mundo bem até aqui? Falou Silvana lá. Silva Yara Maria falou comigo, esse falou comigo. E fala com todos nós, viu, amada? Porque todos nós, em algum nível, vivenciamos o órfão o tempo todo. E que bom! Gente, eu confesso que eu amo esse arquétipo. Porque ele me ensina tanto. Alguns aqui já sabem, mas eu tenho um histórico de abandono desde dias que eu nasci, né? Meu pai já me abandonou na barriga da minha mãe. Ela teve a filha sozinha, gestou e teve sozinha e não pôde criar. Então, ela doou. Então, eu já nasci, né, nesse contexto que a gente chama aí de abandono. A criança se sentia abandonada. Os segundos pais também, né? Minha mãe faleceu, eu tinha 14 anos, meu pai casou de novo e a mulher não queria os filhos. Então, assim, eu aprendi muito cedo. Então, a gente, inclusive, tem propriedade para falar. Né? A Kátia também compartilha um pouco desses aprendizados. E a gente sabe o aprendizado gigante que é passar por isso nessa fase. Porque a gente aprende tanto. É sério. Quando a gente aprende, por exemplo, nessa fase, a precisar cuidar de si mesma, né, que a gente vai se sentindo sozinha e precisa dar conta de tudo sozinha, o sentimento é esse, né, que eu preciso dar conta de mim sozinha. Ninguém me ama direito, ninguém faz as coisas como eu quero, como eu gostaria que fizessem, né,
Porque não é nem que os pais não façam, a criança é que sente que não tem o que ela gostaria de ter, né? Já trazendo aqui uma consciência também de que os pais vão sempre dar o que eles tiverem e puderem para dar, e com todo amor que eles puderem para dar, né? Pelo menos a maioria dos pais. Mas a criança nem sempre vai estar, nem sempre não, eu diria que 98% das vezes, para não dizer 100%, ela não vai estar satisfeita com o que os pais acham que é o melhor para ela. Então, ela vai se ressentir sempre. E ela vai querer dar conta de tudo sozinha. Agora, me responde aí. Se vocês pensarem em alguma fase da vida, não necessariamente nessa, mas como ressonância dessa, lá na frente, ou na adolescência, ou na juventude, vocês precisaram dar conta da vida de vocês sozinha? Alguma fase? Ainda dá um nozinho na garganta, dá mesmo, Cíntia. Faz parte, porque tá aqui, né? A consciência bacana é saber que isso faz parte de mim, mas não sou eu, né? E a gente consegue fazer um movimento em direção a viver outra coisa, né? A transmutar aquele sentimento. Então, se você precisou aprender a cuidar de você sozinha em algum momento da vida, né, a dar conta de si, e precisou, inclusive, de forma ressentida, raivosa, acho que o melhor termo é esse, né? Com raiva mesmo, precisar dar conta de si. Eu precisei aos 14 anos, por exemplo, né? Quando meu pai disse, não quero filho, vou viver minha vida com a minha mulher, que dane-se os filhos. Falei, puta merda, e agora? 14 anos. Então, eu precisei dar conta de mim sozinha. A gente dá conta, sim. Todo mundo deu conta, não deu? É meio difícil, mas a gente aprende tanta coisa. Me diz aí, vamos elaborar agora a parte, eu chamo da parte positivada, ou a oitava superior do arquétipo. Me diz aí, só uma, eu sei que tem várias, mas me dá uma habilidade ou uma capacidade que você desenvolveu nesse processo que você teve que dar conta de você sozinha. Quem consegue me trazer? Eu tive que fazer um monte de coisa. Eu não sabia cozinhar, eu não sabia lavar. Eu tive que ser mãe e pai de mim mesma, aos 14 anos. Eu aprendi mega nessa fase. Meio ressentida, com raiva, achando aquilo um absurdo. E a gente dá conta, sim. A gente dá conta, sim. Muita conta. Na época, a gente fica meio putinha, né? Porque como assim? Né? Isso era para meu pai e minha mãe estar fazendo por mim, não eu. Mas o arquétipo aqui, e aí cada um, como eu falei, no seu contexto, na sua fase de vida, com a sua história própria, vai atrair situações específicas para viver aquilo. Coragem. O que mais, Elizabeth? Coragem. Aprendi a ser forte para ter apoio da minha mãe. Me sustentar. Eu também precisei trabalhar quando não tinha pai nem mãe para me dar. O que mais? É por aí, gente. Se a gente for parar para pensar, é uma fase dolorida, Major? Com certeza. Mas é necessária para a gente crescer. E foi tudo isso que nos trouxe até aqui, gente. Esses dois arquétipos, olha que a gente está só começando. A gente vai compartilhar 10. Daqueles 12 que eu comentei, a gente vai compartilhar 10. Hoje só vamos só 2. São eles que vão... Foco, a Bia trouxe. Vontade de dar conta da vida. É ele que vai nos empurrando, sabe? E aí, quais são os desafios disso, né? Porque se a gente deu conta da vida, a gente vai querer dar sempre. Esse é um dos desafios / problemas do arquétipo do órfão. Porque essa não aceitação de sair desse lugar de ressentimento, né? Não aceitei a separação dos meus pais lá na minha infância, que eu queria o colinho o tempo todo, mamar o tempo todo, mas não pôde, minha mãe tinha que ir trabalhar, eu cresci, eu tinha que dar conta de mim depois, porque, né?
as coisas foram... Chegou outros irmãos, às vezes, minha mãe não teve como dar conta de mim. Mas a criança não tem racionalização madura para entender como o adulto de hoje já pode entender. E essa é a grande pérola. É hoje, nesse momento da nossa vida, do nosso caminho, poder, a partir desses conhecimentos todos profundos e lindíssimos e sábios que está aqui, ó, no planeta há milhões de anos, para dizer, caraca, era isso que eu precisava ter aprendido, porque foi isso que me trouxe até aqui, a me defender. A Gisele quer tá trazendo também para a gente. Exatamente, acreditar, a confiar. E aí, gente, é essa não aceitação de sair desse lugar, de se sentir abandonado ou rejeitado, esse sentimento, os ressentimentos, né, que a gente vai ressentindo, sentir de novo. A gente vai pela vida fora, vivendo com isso impregnado na gente, né? A gente meio que encharcado ainda desses... Fez as pazes mais ou menos, mas essas coisas estão guardadas, né? Que vai detonar em comportamentos que determinam, não, que indicam esse arquétipo atuando. Não confiar em ninguém, não pedir ajuda, autossuficiência. São 3 comportamentos que a gente consegue identificar padrão órfão atuando. Verdade. Esse não pedir ajuda eu identifiquei assim, ó, rapidinho, quando eu comecei a estudar sobre isso. Porque exatamente por conta de dar conta, a gente, ainda ressentida, quer dar conta de tudo. Tipo, então tá bom, já que eu tenho que dar conta de mim, não quero saber de ninguém. Pode deixar que eu dou conta de tudo. Então, não peço ajuda a ninguém, eu dou conta, eu resolvo. Esse auto-abraçar-se. Que alguém falou aqui, eu perdi o raciocínio. Desse arquétipo me remete à compreensão de que só pode contar consigo mesmo. Exatamente. Mas isso, na vida adulta, a gente vai entendendo que não nos leva a um lugar de integração, como é a proposta do arquétipo. Né? Essa autossuficiência de pode deixar que eu dou conta, aos poucos a gente vai se sobrecarregando, cansaço, angústia, todas aquelas dores que eu trouxe para vocês no começo da live, elas vão se exacerbando ao longo da vida. Às vezes com 20 a gente dá conta, com 30 dá conta mais ou menos, chega lá com os 35, já começa a reclamar, dizer, chega, gente. Lá para os 40, então, né? A gente fala, deu, eu estou fazendo tudo para todo mundo, e quem que está fazendo por mim? Eu cuido de todo mundo, e quem vai cuidar de mim? Sabe? Por isso que esse trabalho foca em mulheres, e sobretudo nessa fase da vida. Porque a gente já está mais madura para entender algumas mensagens do universo. Os chamamentos, como a gente chama, nesse trabalho. E aí, gente, o padrão emocional atrelado é o que vocês já trouxeram. São sentimentos de abandono e de rejeição. A gente vai entrar em outros arquétipos no decorrer da semana, mas vocês vão ver que quando chegar lá no caridoso, nem sei se ele está na pauta, acho que ele não está na pauta, não. Mas é no caridoso que a gente vai entender que a gente só recebe aquilo que a gente dá de verdade. Se eu estou dando para o outro com condições e eu não estou recebendo, não é real o que eu estou dizendo que eu dou. As condições me fazem voltar para a minha ferida de dor. Porque o órfão, às vezes, ele chega numa fase que ele fala assim, tá bom, eu vou ajudar o outro, mas eu não quero ajuda não. Aí ele entra na fase da autossuficiência, ele passa por todo mundo para curar de alguma forma a ferida dele, só que não é verdadeiro, porque ele não parte de um amor maduro pelo outro, ele parte da dor dele. Logo, o que ele vai atrair é dor também, né? É corpo de dor atraindo corpo de dor.
E aí as relações não fluem, o trabalho não tem sucesso, a coisa não anda na vida. Exatamente, Lúcia. Até você dizer basta. Do jeito que tá, não dá para ficar. Essa foi uma das frases que a gente elegeu como chamamento para essa jornada. Chega um momento da vida que, Lucy, é bem assim mesmo, do jeito que tá, não dá para ficar, basta. Já deu. Acabou. Né? Tipo no futebol, acabou. Precisa dar um passo novo em direção a outro movimento na vida, a uma outra fase, um outro nível. E para isso, o caminho é autoconhecimento e autoconhecimento. Se existe outro caminho, vocês me digam, por favor, porque eu também quero aprender. Eu não conheço ainda. Para resgatar essa confiança em você e na vida, e essa entrega, dizer, meu pai, eu quero viver isso, e eu confio, e eu me entrego, e eu agradeço pelo que eu já tenho, e confio que o que eu preciso está vindo. Simone, hashtag acabou. Quem já disse que acabou aí? Quem já decidiu que acabou? Coloca aí, hashtag acabou. Vamos na vibe da Simone aqui. Porque ó, o sentimento, o padrão emocional / sentimento atrelado a esses dois arquétipos é rejeição e abandono. E aí, a máscara por trás do sentimento que a gente vai... Eba, tem um monte de galera aí assumindo. É isso aí, acabou. As máscaras, que são os comportamentos que a gente assume por trás desses sentimentos, na rejeição, que geralmente tem uma relação mais com o inocente, é o escapista. E o padrão emocional do órfão, que tem a ver com o sentimento de abandono, é o dependente. São duas máscaras que a gente coloca para tamponar esses dois sentimentos, ou padrões emocionais. E a gente vai desenvolvendo isso, gente, pelas relações afora. Só a título de curiosidade, a gente não vai entrar nesse mérito, tá? A gente entra nessas profundezas na mentoria, normalmente. Porque a gente tem mais tempo, né, hábil para trabalhar isso paulatinamente. A rejeição a gente começa a desenvolver a partir de 1 ano, geralmente com o gênito do mesmo sexo. Então, já que você é menina, mulher, tende a desenvolver rejeição com a mãe. Sentimento de se sentir rejeitada pela mãe. O abandono é o contrário. A gente tende a desenvolver o sentimento de abandono pelo genitor do sexo oposto, com o pai, no nosso caso, que somos mulheres. Já anotem aí para vocês estudarem depois, mulheres. Isso é conteúdo de valor riquíssimo. As máscaras, posso sim, Simone. As máscaras, normalmente o inocente que traz um sentimento, um padrão emocional de rejeição, a máscara é o escapista. A gente tende a escapar das responsabilidades de assumir posicionamentos novos na vida. Aí a vida se encarrega, porque se nessa fase a gente está pegada à zona de conforto. Sabe aquele lugarzinho lá do inocente? De colo, de acolhimento, de tá bonzinho. Sempre tem um ganho por trás. Por mais que isso não me faça bem, não me ajude, não me impulsione para frente, tem um ganho secundário que eu vou me deixando ficar. Então, quando a vida me traz uma situação, um evento, uma relação, um campo de trabalho novo, eu tento correr disso. Eu fujo igual o diabo corre da cruz, como dizem. É isso. E aí, a gente vai correndo, vai dando... Sai daqui, entra pela tangente, sai pela tangente...
escapa de um, escapa de outro, para não sair desse lugar que é temeroso. Eu não gostaria de sair, tá tão bom aqui, por que eu vou sair? E aí o órfão também muito, né, dono de si, das suas verdades, sem querer a ajuda de ninguém, vai atropelando as coisas pelo meio do caminho. Há uma diferença, tá? Pequena, mas há, entre rejeição e abandono. Então, só, de novo, a título de conhecimento bem raso ainda, que a gente não consegue se aprofundar nisso aqui, a rejeição, ela tem uma relação com uma expressão de como se fosse dito assim, eu não quero, por exemplo, né? Esse filho, essa filha, por N motivos que podem acontecer. Eu não quero. O abandono é eu não posso. Por exemplo, no meu caso, o eu não posso é muito mais forte do que o eu não quero. Né? Eu sei que meu pai não pôde, meu pai abandonou, meu pai rejeitou, mas a minha mãe não pôde criar. Então, ela teve que doar. Beleza? E aí, esse apego à zona de conforto vai nos deixando reféns do não que a gente já tem, né? Sabe aquela frase que o não você já tem, você precisa buscar o sim? Porque ou não houve o chamado, quando a vida chega, um curso diferente, uma relação, como eu falei, um trabalho, uma viagem, um curso novo, uma mudança de casa. São várias possibilidades que a vida vai deixando pistas, sabe, pelo caminho. Vai trazendo indícios de que precisa mudar alguma coisa, precisa sair da zona de conforto, que não está crescendo. E aí a gente ou não ouve, ou se ouve, faz ouvido de moco, como dizia minha avó, rejeita o convite, né? Tem vários filmes que falam isso. Quem já assistiu aqui O Senhor dos Anéis? Eu sempre estou vendo uma coisinha ou outra por conta dos arquétipos, ele fala muito. Ele traz muitas nuances arquetípicas, os filmes. Muito, muito, muito. Ou não ouve, ou rejeita o chamado. E não vai buscar o sim, porque o não já tá lá. O não está na zona de conforto, instalado, com luzes de LED. Não quero sair daqui, não vou. E às vezes, para a gente sair desse lugar, precisa de uma boa dose de coragem. Porque o órfão também vai querer fugir, porque ele não se sente, apesar de fazer um monte de coisa, se sentir autossuficiente, ele não confia e não tem segurança de dar conta da própria vida. Por isso que ele se torna um dependente. Eu não falei isso, né, Si? A máscara do órfão é dependência emocional, sobretudo, tá? Porque aqui, lembra que a gente tá naquela fase até os 7? Eu queria depender dos meus pais para dar conta da minha vida, me gerir. Mas a vida diz assim, não, minha filha, quem vai dar conta da sua vida é você, daqui para frente. Então, ele foge também de assumir as responsabilidades. Só que entra em crise quando chega o chamado. Em geral, os órfãos entram em crise. A vida traz um convite, ele fala, não quero. Só que ele volta para o lugar de conforto totalmente desnorteado em relação. Eu quero ficar aqui, eu não quero, acho que é o que eu queria, mas não sei se eu vou, que eu não sei o que vai acontecer lá, ai meu Deus, e agora? E a insegurança, e eu não vou dar conta. Sabe? Então, a vida sempre vai deixar pistas para a gente. O chamado, ele vai chegar sempre por essas possibilidades que eu já trouxe aqui de algumas formas. Um convite de trabalho, um sim para uma nova relação, que você pode estar evitando, com medo dos confrontos numa relação, ou não em uma relação que já deu, que você já entendeu que só te suga, te desvaloriza, te põe para baixo, a pessoa não caminha junto em direção a uma relação saudável, gostosa, bacana, onde ambos aprendem juntos. Às vezes é um não, o convite, né, numa relação, um reposicionar-se dentro da sua família de origem, que você pode também estar negando o seu lugar lá, né, se posicionar a partir do que você tem para contribuir lá, ensinar e aprender com eles.
uma aventura por caminhos novos na espiritualidade, por exemplo, né? Enfim, são N possibilidades. O seu entorno está cheio de pistas. É só a gente parar para ver. Mas aí, às vezes, o órfão, né? Aquele órfão workaholic que eu chamo, que eu sei bem esse lugar, eu já estive, não quer ver isso. Ele faz de tudo para encher a agenda até de 6 da manhã à meia-noite para não olhar para outras coisas. E aí, se você me disser, eu não tenho tempo, eu vou dizer, não é verdade. Porque quem faz o seu tempo é você. Nós temos 24 horas por dia que são nossos. Quem disse que não são suas, as suas horas do dia? Quem foi que lhe disse que não é sua? Você faz o que você quiser com elas. Esse é o ponto que a gente traz. É esse lugar de liberdade. De caraca, maluco. Ok que eu tenho filho, tenho casa, tenho família, tenho trabalho, tenho, sei lá, tem as demandas naturais da rotina. Mas eu posso revisitar isso, reorganizar, renovar e botar um tempinho ali para mim, para eu olhar para as minhas questões. Tem como fazer. Tem como fazer. Algumas mais fáceis, outras nem tanto, mas tem como fazer. Se a gente realmente quiser. Então, meninas, o convite para a gente olhar, para trazer soluções. E aqui as soluções para esses dois arquétipos é focar no que a gente aprendeu com esses dois arquétipos e não ficar na dor. É olhar os benefícios. Caraca, eu cresci tanto depois que meu pai falou, filha, não posso ficar com você, se vira. Eu tive que encontrar para onde ir. Eu tive que me desdobrar para dar conta de mim. E eu sou quem eu sou hoje por conta disso. Eu sou super grata aos dois pais, porque foi uma oportunidade rica e linda de eu resgatar esse pai e essa mãe que eu sou para mim. Isso leva um tempo, tá, gente? É um processo, é uma conquista diária. Então, a gente vai precisar focar no que já foi aprendido, agradecer pelos aprendizados, pelas habilidades desenvolvidas, pelas capacidades conquistadas, né? Foram muitas, eu tenho certeza disso que foram muitas. Porque eu não sou diferente de vocês, nem Catita é diferente de vocês. A gente tem muito para contribuir a partir disso, então vocês também têm, com certeza. A diferença é só que a gente já escolheu ver, olhar para isso e resgatar e compartilhar, como a gente está fazendo hoje. E a ideia é que vocês façam isso futuramente também, muito em breve. Então, precisa de olhar para isso e ter coragem para sentir, se permitir sentir e expor um pouco mais as fragilidades. Dizer, eu não posso, eu não consigo, eu preciso de ajuda, gente, por favor. Algumas vão ter mais fácil isso, outras nem tanto. Aí, ó, costumo dizer que só aprendemos a lição quando nos sentimos gratos ao que aconteceu. Exatamente, Gisele. É por aí o caminho. Enquanto a gente não puder agradecer, enquanto eu não pude agradecer pelo meu pai ter me abandonado na barriga da minha mãe, eu não pude aprender com isso, porque eu estava na dor de ser abandonada, ou rejeitada. No caso dele, foi mais rejeição. Sabe? Só quando eu consigo olhar para ele, eu falei, caraca, como eu aprendi depois disso, cara? Que live, que aprendizado. Que live é essa, né, Vani? Essa é a proposta para esse trabalho, tá? A gente tem muito para compartilhar com vocês, mas numa live dessas precisa ser um pouco mais rápido por conta do tempo também, né? E o conteúdo precisa de mais tempo mesmo e organização para a gente trazer. Então, o que você aprendeu? Né? Assuma isso, tire para fora, traga essa coragem de ser vulnerável também, para aprender com o outro, né? Para viver essa interdependência, que é o que o Ockham vem nos ensinar. Eu preciso do outro, e ele precisa de mim. É um aprendizado gigante quando a gente sai para fora, né? Traz isso para fora. Então, o que você aprendeu naqueles momentos em que precisou se virar sozinha? Vai listar. Pega um tempinho aí para você e lista. Então, a pergunta é, qual é a área na sua vida? Ou se não conseguir elaborar qual área, anota onde está se manifestando hoje um chamado
para eu sair da zona de conforto? Onde está a minha zona de conforto hoje? Pega depois dessa live, ela não vai ficar gravada aqui no público, a gente vai depois compartilhar só em grupos reservados, que a gente ainda vai construir. Mas pega o que ficou aí, que você conseguiu anotar. Onde está essa zona de conforto na sua vida hoje? Por onde o chamado está chegando? Você não está aqui à toa. Eu não acredito mais em coincidências, muito menos Catita. São puras sincronicidade da vida. Você vai atrair o que você precisa à medida que você se permite o que você merece. Eu postei, acho que isso recentemente no meu perfil. Você vai atrair o que você precisa na medida que você se compromete e aceita o que você merece. Então, cuidar de si seria uma área, o que eu chamo do me time. É o meu tempo, tem um tempo para você, para andar, para tomar um banho demorado, bem gostoso, sei lá, ir comprar uma roupa, uma peça nova, meditar, ler um livro, ver uma série, sei lá, ver qualquer coisa que você tiver a fim de fazer, sabe? Numa relação que está chegando o chamamento hoje, é na saúde, que você não está dando muita trela, não está dando muito ouvidos, o seu corpo dizendo, essa alimentação não está legal. Toda vez que eu como, fique esperta, preste atenção. Toda vez que eu como isso, eu passei por isso recentemente. A saúde estava sendo um chamamento para mim, há um tempo atrás. Comia umas coisas, o estômago pegava. Comia outras, o estômago pegava. Então, estar atento a isso. É saúde, o que é que meu corpo está me dizendo que eu preciso mudar nesse momento na minha vida? É no trabalho, né? Faz um monte de coisas menos do que realmente precisa ser feito, né? De modo que impulsione sua vida para um lugar mais leve, mais feliz, mais saudável, em relações com qualidades mais saudáveis, um tempo com qualidade nas suas relações, na família, na espiritualidade. É esse o recado que a gente queria compartilhar com vocês. Ou melhor, não recado, esse chamamento, né? Pra gente, que pra gente também, inclusive esse novo projeto, esse ano pra gente, é um chamamento, né, Catita? E a gente disse, sim, vida, vamos para as mudanças. Com friozinho na barriga, com dor, né, às vezes com um ciricutico. Que mais? Tem uma galera que falou uma série de coisas aqui. A Kátia Oliver. Fala aí, Katinha, o que você ouviu que eu não consegui pegar aqui? Existe abandono psicológico? Isso. Com certeza. É Ateliê Pindorama. Meus pais não me abandonaram fisicamente, mas passei minha infância sentindo uma falta de inteireza deles por conta de contextos difíceis que estavam passando. Com certeza. Sobretudo, Ateliê Pindorama aqui, o perfil, né? Não sei o nome, mas enfim, respondendo como perfil. Com certeza. Sobretudo, esses abandonos, eles são nos níveis psicológicos. Por isso que estão ligados ao emocional, né? Então, o meu padrão de reação emocional, ele tem uma ligação direta com a minha psique, que, por sua vez, está ligada a essa fase primordial ou primeira da minha infância. Se teve físico também, como foi o meu caso, de acordo, tem a ver com o contexto da minha história, né? Com o Dharma / Karma que eu vim viver e desenvolver. Mas tem pessoas que teve o pai e mãe bonitinho ali, né? Que criou, passou a fase inteira, mas os sentimentos, as sensações internas de abandono, às vezes, muitas vezes até de rejeição. Porque eles deram o que eles puderam, inclusive presença física, mas você não se sentiu satisfeito com o que eles tiveram para dar. E por isso que eles não são culpados, né? Nenhum dos nossos pais é culpado de nada. Porque na real nem tem culpados, né, gente? A gente está aqui vivendo, cumprindo o nosso propósito de viver a vida
e crescer, se expandir em direção ao que a gente chama na filosofia da Nova Crop, eles chamam de ser humano. É para onde a gente está indo. Nos tornarmos humanos. A gente está bem distante ainda de ser humano de verdade. Fala do nosso sorteio. Pergunta? O pessoal está indo. Tá. Ó, eu não falei do sorteio mais cedo, acabei esquecendo, mas então a gente vai ter, não sei quantas vocês já ouviram e viram lá no grupo, a gente vai ter sorteio todos os dias, cada live um bônus diferente. Ok? Eu só queria checar se alguém tem alguma pergunta, que a gente já vai encerrar. Você vai falar do critério? Sim, quando eu puxar aqui, eu falo. Então, ó, eu só queria ver se tinha mais alguém para eu responder alguma coisa antes de ir para a tarefa. Não. E o critério. Já respondi, né? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Se não, eu vou falar do bônus dessa live e só vai participar quem estiver na live. Essa é uma das condições, gente. Então, a tarefa, toda live vai ter uma tarefa. A tarefa de vocês dessa live é identificar qual é a zona de conforto do momento que vocês estão vivendo e identificar por onde, qual é a área aí que o próximo arquétipo pede passagem, que é o guerreiro amanhã com Kátia, o guerreiro e o explorador. É um insight. Então, ó, a tarefa é essa, de casa, tá? Para vocês levarem. Quanto ao bônus, qual é a condição do bônus? O bônus do dia é uma análise ou de mapa natal ou de previsão do ano, do seu ciclo de aniversário com o Major Coutinho, Euzinha. E só vale para quem não fez ainda o mapa natal. A Revolução Solar, como ela tem todo ano, quem já fez pode ser. Se não fez esse ano ainda pode, tá bom? Mas qual é a condição? Vocês vão sair daqui, a gente vai postar, assim que terminar a live, a gente vai postar lá no nosso perfil, uma foto lá no perfil do Dançando Sonho, e vocês vão comentar lá qual foi o maior e principal insight da noite. Qual foi o insight da noite? Escreve lá no comentário desse post que eu vou fazer já e marca 2 amigas. Beleza? E aí amanhã, durante o dia, a gente vai computar até meio-dia, mais ou menos, quantas já participaram e a gente vai sortear esse bônus de hoje, que é uma análise de mapa natal ou uma revolução solar com outras técnicas de previsões do ano do ciclo de aniversário. Beleza? Quando que eu vou saber se eu ganhei? Amanhã na live ao vivo com Catita. Então, a gente vai anunciar o ganhador amanhã na live da noite, às 20 horas. Então, para você saber se você ganhou, precisa estar aqui, tá? Se a gente chamar e não tiver, eu vou chamar uma outra. Eu vou eleger pelo menos mais 5 na lista. E de ordem prioritária, quem foi sorteada primeiro, a gente vai chamar aqui na live e vai divulgar, tá bom? Os ganhadores a ganhadora da análise astrológica. E amanhã à noite tem outro bônus, que a gente só fala lá quando vocês estiverem aqui. Tá bom? Então, por hoje é isso. Amanhã estaremos aqui no mesmo bate-canal, mesmo bate-horário. Só que não com a bate-terapeuta. Amanhã teremos a bate-Kátia Oliver com vocês, falando sobre a busca. A live de amanhã. Hoje foi a preparação com o inocente e o órfão. Amanhã é a live da busca com o guerreiro e o explorador. Então, beijo no coração, gratidão imensa pela parceria. A live não subiu, a galera, eu nem vi, gente, vocês falando aqui. Perdão. Eu vou ganhar, oba! Preciso da análise? Pois é. Então, vai lá. Assim que eu sair daqui, a gente vai postar. Vocês comentem lá. Podem abusar dos comentários e compartilhem, porque é possível que outras pessoas, amigas e familiares,
possam também se beneficiar com esse conteúdo. Beleza, meninas? Beijo no coração, mulheres super potencializadas agora. Só quero ver amanhã, hein? Eu conto com vocês. A gente se vê. Fui! Beijão! Gratidão por toda a presença, pela honra de estar aqui. Beijo! Namastê! Sim, precisa ver aí também.